Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca E eu sou o Moisés. e estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de 151 reflexões sobre educação de filhos de David e Carol Sulmer. E eu gostaria de te pedir para inscrever-se no canal. Você que ainda não está inscrito, clique ali no botãozinho inscrever-se. Também ative as notificações. Aí você fica por dentro de tudo que nós publicamos por aqui, tá bom? Nos acompanhe, as nossas séries, compartilhe, comente, deixe aí o seu feedback para a gente saber como que o nosso conteúdo tem chegado até você. Lembre-se, nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Muito obrigado a você que nos curte, comenta, deixa aí o seu like, nos dá um feedback de como tem recebido as nossas programações aqui do canal. Que Deus te abençoe. A gente é muito feliz por ter você aqui. Vamos lá para o episódio? E vamos agora para o episódio de número 35, que tem por título Flechas do Guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Salmos 127, 4 e 5. Então hoje o autor vem dar continuidade ao episódio passado, falando sobre as flechas das nossas mãos, que nossos filhos são como flechas. Eles que serão lançados e irão penetrar o coração deste mundo desesperado. E a analogia de uma flecha, ela é perfeita quando ela se refere aos filhos. Porque o arqueiro, quando vai lançar uma flecha, se ele quer alcançar mais velocidade, que ele quer ter o melhor resultado, ele tensiona o arco e puxa a flecha mais próximo ao peito. E é assim que a gente deve ser com relação aos filhos. Quanto mais perto nós estivermos do nosso peito, do nosso coração, os nossos filhos, a certeza de que nós iremos alcançar, eles também irão alcançar resultados melhores. E como flechas e como arqueiros, nós temos que lançá-los em direção ao alvo. E o alvo, nós como os discípulos de Jesus, é Cristo. Como eu falei ali no começo, né? Os nossos filhos, eles serão lançados, como a gente vem falando. Então, lançados para quê? Lançados para onde? Para abençoar esse mundo. O mundo, como a gente já falou aqui, né? O mundo jaz do maligno. E o mundo está sem Deus. Então, nós, como pais cristãos, nós temos que criar discípulos de Jesus, pequenas imagens e semelhança dele. Quando a gente fala de imagem e semelhança, não é só a parte física, né? O DNA de Cristo aqui dentro. Então, hoje eu gostaria de trazer até uma que o autor traz aqui do filósofo Sócrates. Ele diz: "Os cidadãos de Atenas, por que vocês raspam cada pedra procurando riquezas e gastam tão pouco tempo cuidando dos filhos, para quem deixarão tudo?" Então, os pais deixarão tudo para os filhos, mas não cuidam dos filhos. Eles perdem mais tempo raspando as pedras para achar as riquezas do que cuidando dos filhos, que se a gente não educar certo, para onde vão essas riquezas que vamos conquistar? Né? Essas flechas serão lançadas para onde? Então é isso que o autor vem nos trazer hoje. Essa fala de Sócrates aí é perfeita, porque ela traz muito a realidade. Tu vê, ele escreveu isso lá atrás, né? Quantos mil anos ele escreveu essa frase, e parece que ele vivia nos dias de hoje. Principalmente para nós aqui que vivemos essa rotina aqui dos Estados Unidos de muito trabalho, acorda cedo, chega tarde em casa, muitas vezes não vê os filhos. O que você tá? Você tá raspando as pedras, buscando riquezas, buscando uma vida melhor, buscando conforto. Não culpo você por isso, porque eu também passo por essa rotina. Mas às vezes a gente esquece que os melhores momentos que nós sentiremos saudade serão aqueles momentos mais simples, às vezes, que sentado no chão da sala, os filhos ao redor, conversando, brincando, né, com eles, ou sentado na calçada, como a gente fez um dia aqui no verão. Eles brincaram bastante, correram de skate, bicicleta. No final, a Bianca cortou uma melancia e a gente sentou no gramado da casa, né, e a gente comeu aquela melancia. Eu acredito que aquilo ali gerou uma memória neles. Isso. E eles querem muito mais aquilo ali do que necessariamente o que a gente vive raspando as pedras, né? Pensando que necessariamente é isso que eles querem de nós. Esses dias eu vi um Reels no Instagram que
a criança falava, eu amo isso em você, daí os pais falavam, eu amo quando você faz isso, quando você faz aquilo, e a criança também falava. Daí um dia antes de ir para a escola, eu comecei a fazer com as crianças, com a Zoe. O Noah estava em outra vibe, porque a gente precisa ter também um momentozinho para cada um deles, que às vezes é complicado, que é tudo junto, né? Eles estudam junto e tudo mais. E eu comecei a perguntar, eu falar para a Zoe, filha, eu amo quando você me abraça. Daí ela falava, eu amo quando você faz a minha comida, eu amo quando você faz o meu cabelo, eu amo quando você senta aqui para assistir TV comigo. Então ela foi falando e eu fui vendo que, na verdade, o amor deles, né, o jeito que eles recebem o meu amor é nos detalhes, Sim. é nas pequenas coisas, é no dia a dia, é eu fazer a comida para eles, a lancheira deles, é eu ajudar no homework. Então são pequenas coisas para eles que já expressam o meu amor para eles, eles sentem isso. Então eu fiquei tão feliz, assim, realizada, porque ela, em nenhum momento ela falou assim, mamãe, eu te amo, ou Porque você me porque deu me isso. deu tal coisa. Nenhum momento. Em nenhum momento. Ela falou só de momentos nossos juntos, de gestos, de toques, de, né, Deus está servindo eles de alguma forma, como eu faço sempre e qualquer uma de nós mães vamos fazer, que é servir os filhos, servir a casa. Então, nesses simples atos de servir, ela está se sentindo amada. E o tempo de qualidade com o filho, aquele tempo que você para com ele, que você conversa com ele, você explica Uhum. as coisas da vida para ele, que você ensina eles a nós como os cristãos, né? Ensina eles os valores, nada mais é do que trazendo para o aspecto da flecha, o preparo. Porque a flecha não é só você pegar, botar ela no arco, tensionar e lançar. Há um preparo, você precisa preparar a madeira, preparar a ponta, ajustar a aerodinâmica das penas atrás para que ela tenha um voo perfeito. E tudo isso é preparo. Com o filho, o preparo, ele significa treinamento. Isso. É você estar com ele o tempo todo, ensinando, admoestando. Teve um fato essa semana que o Noah, a Bianca mandou ele fazer alguma coisa, ele não quis fazer, ele disse que não e tal. A Bianca se chateou, falou comigo. Eu vi no carro, eu pedi a Deus assim, ó, me dá direcionamento para falar com ele. Né? E ele estava tenso, pensando que eu ia chegar em casa e ia brigar com ele. Eu cheguei, abracei, beijei, falei com ele, né? Dei a recepcionar, como ele sempre me recepciona, fingi que nada tinha acontecido, aí esperei passar um pouco, e ao invés de brigar com ele, eu sentei ele, tive uma conversa com ele, assim, olha, cara, o papai quer falar com você uma coisa, o papai ama você, mas acima de tudo o papai ama a mamãe, então não adianta você vir dizer que ama o papai, você quer o papai bem, se você desrespeita e não obedece à mamãe. Você pode até deixar o papai bravo com você, mas hoje você deixou uma coisa que é muito pior. Você deixou o papai triste com você, porque você desrespeitou a mamãe, você desrespeitou quem cuida da gente. E ali eu fui falando para ele, conversando com ele assim, ó, e o olhinho dele se encheu d'água, tudo. Aí depois ele foi, abraçou a Bianca, pediu perdão e também pediu perdão para Jesus. O Noah tem muito isso. Ele faz alguma coisa errada. Quando eu chamei a atenção dele, a primeira coisa que ele foi é orar lá no quarto dele. Só que ele ora numa intensidade que eu disse, filho, pelo amor de Deus. Ele, não, eu tô falando com Jesus. Eu digo, amém, então tá bom, pode continuar. Então isso já é um preparo que a gente faz com ele. É muito mais valioso gerar o entendimento na cabeça do filho da atitude, que a atitude dele foi errada, que o que ele fez foi errado, do que muitas vezes você ser ríspido, você gritar e às vezes até bater na criança, né? Que tem gente que ainda bate nos filhos. E então vai trazer muito mais resultado se você às vezes sentar com ele e trazer a ele esse entendimento. Fazê-lo ter consciência de que foi errada a atitude dele. Quando nós olhamos para a flecha, né, a gente fez até alguns devocionais aqui sobre isso, como flechas. Então a gente tem ali 3 aspectos que nós temos que analisar. Então hoje nós vamos começar pelo destino. O Moço já falou um pouquinho ali do preparo, né? Mas quando a gente olha, quando a gente começa a confeccionar uma flecha, a gente está visando o alvo,
Que destino que essa flecha vai ser lançada? Aonde? Qual é esse alvo? Então ela vai num alvo certo. A flecha, quando a gente lança, a gente não lança a esmo, Uhum. né, para qualquer lugar, olhando para qualquer lugar. Não, ela vai ter um alvo. Mas como nós vamos ter esse alvo em mente? Só através de Deus das nossas vidas. Através dessa sabedoria e do discernimento que o Senhor vai nos dar, através da oração que nós vamos buscar dele isso, para que nós possamos realmente alcançar esse alvo. E nós lançando as crianças nesse alvo, né, as nossas flechas, ele vai alcançar o lugar que Deus quer para a vida deles. Mas, Bianca, é tão difícil, né, a gente alcançar isso. Deus vai lançá-lo. Deus não vai lançá-lo de qualquer maneira. A gente precisa botar para nós a responsabilidade. Nos responsabilizarmos que a flecha Deus nos deu. E quem vai lançar somos nós. Quem sabe você está assistindo, ouvindo essa fala da Bianca, e você pensa assim, Moisés, então agora eu tenho que decidir o que o meu filho vai ser no futuro. Uhum. Não, a escolha vai ser dele. A gente sabe Uhum. que nós, como filhos, fomos assim, nossos filhos serão assim, eles vão decidir por eles o que eles querem do futuro deles. Mas a nós, pais, cabe o dever de direcioná-los, Uhum. de mirá-los para o alvo, mirar, como a Bianca falou, o alvo é Cristo, treinar como discípulos de Jesus, criar discípulos de Jesus. Uhum. A nós, pais, é dado essa tarefa, esse dever. E eu vejo também com relação ao destino, o propósito de cada um. Uhum. Né? Todos nós nascemos com um propósito. E como pais, nós devemos, como eu já falei, buscar em oração, buscar em Deus. E a gente já falou também aqui sobre a instrução, sobre como que nós vamos ver as habilidades dos nossos filhos, estar atentos a tudo isso, porque Deus nos mostra, né? O pastor Luciano Subirá tem esse livro, Como Flechas. E lá ele fala bem claro isso, através da oração e você tendo conexão com seus filhos e sabendo analisar as suas habilidades, os dons que o Deus deu para ele, Uhum. que ele já nasceu com essas habilidades, você vai conseguir direcioná-lo. Né? Claro que vai um pouquinho de cada um, é um pouquinho nosso, um pouquinho da criança, que a criança também vai nos direcionar, papai, mamãe, quero fazer isso, quero aprender um instrumento. Quero né? fazer um esporte. Isso, você vê que ele tem mais habilidade na matemática, ou tem mais habilidade na parte de Humanas, leitura, de exatas. linguagem, né? Então tem várias áreas que você, como pai, e tá ali conectadinho com ele, vai saber para onde ele vai ir. E com a sabedoria de Deus, você vai direcionando ele até o alvo. Então, é a gente alcançar o propósito de vida deles. Creio que nossos pais, muitas vezes, não tinham esse discernimento, né? Deixavam mesmo as nossas escolhas. Mas não que a gente vai, como o Moço falou, mandar inteiramente na vida das crianças, né? Vai chegar uma fase da vida deles que eles vão escolher a faculdade que querem fazer, né? Mas é porque eles foram treinados desde o início. Você é bom nisso, você é bom naquilo. Quando a gente fala até do homeschooling, a gente fala um pouco disso, de trabalhar as individualidades de cada criança. Porque quando eles estão na escola, é um grupo grande que eles têm que aprender e tá todos mais ou menos no mesmo nível. Quando você trabalha no homeschooling, o que acontece? A gente tem a oportunidade de ver as habilidades mais de perto e direcionar já o que a pessoa já é bom naquilo, né? Fazer ser melhor ainda. Do que às vezes quando está na escola, que a criança tem dificuldade em uma área, o que a gente quer? Foca na área que ela tem dificuldade, para que ela possa alcançar o nível dos outros. Então, isso é questão de escolha. Claro que a maioria hoje, de todos nós pais, as crianças vão para a escola. Mas eu quero só trazer para vocês um ponto de vista diferente, que como pais, isso já acontece na escola. Então, como pais, em casa, a gente tem que saber direcionar. Vamos focar onde o nosso filho é bom. Até porque a Bíblia não diz force o menino, obrigue o menino. A Bíblia diz instrui o menino. Instruí-lo, treiná-lo, buscar. Só que esse treinamento dos filhos é o que a gente sempre fala aqui. Isso recai a responsabilidade muito sobre nós pais. Não há como negligenciar e esperar um resultado diferente, você ser totalmente negligente na criação
na formação moral, espiritual do seu filho, nas bases de fé, e esperar que ele tenha uma base sólida no futuro de valores, de princípios. A nós é dado, nós temos que instruí-los, nós como aqueles responsáveis de tensionar o arco e lançá-los, nós temos que treiná-los. Então, como que você vai treinar alguém se você não é preparado naquilo? Como que você vai instruir seu filho na oração se você não ora? Como que você vai instruir o seu filho na palavra de Deus se você só leva seu filho no domingo na igreja, larga para a tia da sala, larga para o pastor, larga para o pessoal lá do A15, pega ele, bota no carro e você não faz um devocional em casa, você não lê uma Bíblia, você não tem um tempo de mesa com seus filhos? Não existe, não há como você esperar um resultado positivo nisso. Nós, pais, temos que parar, colocar a mão na consciência e assumir as rédeas. Ter o compromisso primeiro, nós com o Senhor, termos nós uma vida de oração, de leitura, de devocional, uma vida de comunhão com Deus, não apenas de consumidores da fé. Porque além de nós instruirmos nossos filhos com palavras, nós vamos instruí-los com nossas ações. Há uma frase que eu não lembro agora quem é o autor, que ele diz assim, ó, pregue o evangelho de Cristo e, se necessário for, utilize palavras. Então nós somos a nossa conduta, a maneira como nós agimos com os filhos, perante os filhos, diante dos filhos, vai falar muito mais alto do que as palavras que às vezes nós gritamos no ouvido deles e eles parecem que não nos escutam. E utilizando um pouquinho disso que você falou, né, amor, é o fato do treinamento. Quando as crianças são bem treinadas, são bem instruídas nessa primeira infância, depois na pré-adolescência, nós também vamos ter a certeza de que eles vão tomar boas decisões no futuro. Então, ai, Bianca, mas agora eu vou ter que decidir pelo meu filho e não sei o quê. Gente, se ele foi bem treinado, se ele foi bem instruído, não tem para que se preocupar. Né? Ele vai ser uma criança que vai tomar boas decisões, porque ele foi bem treinado para isso, e vai ser uma criança, né? Mas um adulto, que ele vai pedir primeiro a aprovação de Deus. E pode ser que ele venha, né, se desviar, possa tomar alguma atitude errada na vida, mas a semente vai estar plantada lá dentro dele. Esse final de semana passado, nós estivemos numa festa num chá de bebê de um casal de amigos que a gente conhece desde que chegou aqui na América, e eu estava olhando ele lá na festa, a esposa, sabe, ele já os 3 filhos crescidos, e eu fiquei olhando aquilo, admirando e pensando, que casal vitorioso, sabe, como deu certo, assim, a instrução, o treinamento deles, porque eu falo as crianças, né, já são grandes casados, os 2 que já estão casados, com a família formada, com filhos, na igreja, ativos no ministério, o pai tem uma empresa, agarrados com o pai, trabalhando, ajudando o pai, ele já podendo já estar mais desacelerado, porque a filha já está cuidando junto com o genro da empresa deles. Eu fiquei olhando aquilo e disse, olha isso, que maravilhoso. A instrução, como funcionou nessa família. Né? Foram sábios o suficiente. Então a gente iniciou falando sobre o destino, né? Buscar sempre em Deus a sabedoria e o discernimento. Depois a gente vai para a formação, que foi realmente isso que o Moço falou um pouquinho no início, sobre o preparo. Como nós vamos acertar o alvo se a nossa flecha não estiver preparada. Né? A gente não pode pegar uma vareta qualquer ali no meio, botar no arco e achar que ela vai acertar o alvo. Então ela tem que ser preparada, ela tem que ser esculpida, né? Como o Moço falou, formado ali a sua pontinha, ou a parte de trás ali com as penas. Que vai dar direção. Que vai dar direção. Então é tudo isso, ela precisa ser fabricada e bem acabada. Detalhe, é manual o trabalho. Né? É manual. Então você precisa estar com seu filho. Além, quando você for lançá-lo, é no peito, mas a formação é manual. É através das mãos, é através do toque, é através do abraço, é através de você... Mãos nos dá sentido de proximidade.
Não tem como você ter uma relação ausente com seus filhos e acreditar que você está formando os seus filhos, É verdade. que você está preparando o caráter dele. A mão máximo que você alcança é isso daqui. Então seu filho precisa estar próximo de você. Ele precisa, como uma flecha que vai estar na sua mão sendo preparada, assim é o seu filho. Ele precisa estar ao alcance das suas mãos. E a flecha, ela não é só cortada de qualquer maneira, né? Ela é lapidada, ela tem um acabamento. Então, quando a gente vê isso para a parte dos filhos, é como o moço falou, é estar no teu alcance, tá? Onde você pode instruí-lo. E a gente vê muito do que a gente já falou nos episódios anteriores também sobre discipular, disciplinar, né? Estar ali e preparar, estar sempre perto. Você só vai conseguir isso, como o moço falou, pertinho. Então, e a terceira é o tempo de espera. Então, a gente já falou sobre o destino, a gente já falou sobre a formação, e agora a gente vai falar sobre o tempo de espera. A flecha, o versículo, né, já fala que feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, a gente vê que ele prepara a sua flecha, ele vê o alvo, mas ele não lança naquele momento que ele prepara. Esse tempo de espera. E o tempo de espera ele tem que ser cultivado em jejum, em oração e em preparo. Inclusive, quando o arqueiro bota a flecha no arco, que ele tensiona, ele não tensiona e lança. Ele tensiona, segura, ajusta a mira. Quando ele tem certeza que ela está pronta para alcançar o alvo, ele solta. Assim nós precisamos ser com nossos filhos. Nós precisamos, primeiro, prepará-los, trazê-los para o peito, colocá-los no arco, prepará-los para ser lançados, e somente quando nós tivermos certeza, nós abrirmos a mão, soltá-los para o mundo, em direção ao alvo. É um momento de ruptura, é um momento assim que eu vi um vídeo sobre uma campanha que fizeram com as crianças fazendo pergunta para as mães. E uma das perguntas que eu achei mais forte era assim, ó, quem vai ser você quando eu não estiver mais em casa? E aquilo ali falou tão forte comigo, porque a gente tem falado muito aqui também para os casais, né, que para quando os filhos forem lançados, que os filhos saírem de casa, que os casais não se percam, que os casais que os casais ainda se reconheçam dentro de casa. Porque esse lançamento vai chegar. Nenhum filho... Tem filho que fica para sempre na casa dos pais. Que você quer expulsá-lo. Mas vai chegar um momento que a vida vai seguir, a vida vai pegar o fluxo dela, vai ser o momento que você vai soltar a flecha. E você só vai observar ela atingindo ao alvo. É verdade. Então, a flecha ela pode até estar preparada, mas ela só vai ser lançada no tempo certo e na hora certa. Como diz lá, né, em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E para lançar os nossos filhos também tem o tempo certo. E eles vão ajudar com esse tempo, Deus vai lhe ajudar com esse tempo, você vai ser ajudado com esse tempo. Pode ser que eles vão sozinhos, mas a gente vai saber, né, que o nosso trabalho foi feito. E foi feito com excelência. Não se arrependa de coisas que foram feitas, de coisas que foram ditas, né? Ou se arrependa no sentido de pedir desculpa, mas que você tenha uma maternidade, uma paternidade tão aos pés do Senhor, que não lhe gere nenhuma culpa. É isso que eu peço muito para Deus também. Se acontece alguma coisa assim que eu não fiquei em paz no meu coração, eu já vou pedir desculpa para eles, perdoa a mamãe, né? Não era para ser assim, mas eles vendo isso na gente também, mas eu fico imaginando a dor no coração de um pai e uma mãe, quando vê a sua flecha sendo lançada, o ninho vazio, e ele tem aquele remorso, aquele arrependimento, aquela culpa de alguma coisa que ele queria ter feito a mais, ou fez demais. Como o Moses falou, alguns casais se perdem também nessa jornada quando os filhos se vão. Então, que nós consigamos gerenciar tudo. Gerenciar o nosso eu,
porque se a gente não se cuida, a gente também não consegue cuidar dos outros, da nossa família, gerenciar o nosso casamento, gerenciar a educação dos nossos filhos. No episódio passado eu até falei do nosso quadro, né, que tem que estar sempre alinhado. Quem não viu, vai lá ver o episódio passado. Mas é isso, é a gente ter consciência que há um tempo certo. Um tempo certo para você lançar, um tempo certo que eles vão partir. Gente, que episódio gostoso, maravilhoso. Episódio de número 36, Filhos... 35, amor. 35? Episódio 35, Flechas do Guerreiro. Olha que coisa maravilhosa, que analogia perfeita que o autor fez dos filhos como flecha. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para preparar as nossas flechas, para moldá-las, para saber o tempo delas ficarem dentro da aljava esperando e saber também o tempo de tensionar o arco com elas e lançá-las direto para o alvo. E isso você, como eu já disse, você só vai conseguir se primeiro você tiver a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de leitura da palavra, de oração, de busca pelo Senhor. Que aí Deus vai te dar a graça, Deus vai te instruir e o resultado será maravilhoso. Chegamos ao final do episódio, né? Maravilhoso episódio, gostei demais. Que Deus te abençoe, obrigado por você que chegou até aqui. E como eu disse no começo, não esqueça da sua inscrição, não esqueça de ativar as notificações, não esqueça de assistir as demais séries que temos aqui no canal. Manda geral. Tá bom? Manda pra geral, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. E que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.